E aí, pessoal, beleza? Joinha? Para quem não me conhece, eu sou o professor Jordão e hoje eu vou falar sobre o movimento de um corpo. Vai ser uma aula bem rapidinha. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Olha só, uma pessoa dentro de um carro 80 km por hora está parada ou em movimento? Então vamos ver aqui, ó. Aqui está uma foto minha, estou aqui nesse carro, belezinha? Então vamos colocar ele em movimento. Olha lá, está se movendo, eu estou me movendo junto com o carro. Então olha só, pessoal. Repare que eu me movo junto com o carro. Então em relação ao carro, eu estou parado, porque eu me movo junto com ele, eu tenho a mesma velocidade do carro. Então vamos voltar aqui, ó, de novo. Olha lá. Mas, né, se eu levar em conta a estrada, aí eu estou em movimento, não só eu, como também o carro. Porque, ó, a minha posição vai mudando com o passar do tempo, conforme o carro vai se deslocando aqui. Então, em relação à estrada aqui, eu estou em movimento, mas em relação ao carro eu estou parado. Então, como é que você responde uma pergunta dessa? Desse jeito, ó, depende do referencial, ok? Então, o carro é um referencial, a estrada é um referencial, pessoas na rua é um referencial. Então, dependendo do referencial, você está parado ou em movimento. Por exemplo, você está sentado no sofá da sua casa, você está parado ou em movimento? Depende do referencial. Em relação ao sofá, às paredes, ao chão, você está parado, porque o tempo vai passando e a sua posição continua sempre a mesma. Então, sua posição tem que mudar com o passar do tempo em relação ao referencial escolhido. Então, em relação àquele referencial, você estaria em movimento. Mas olha só, você sentado no sofazão, se você escolher o Sol como referencial, você está em movimento. Porque o planeta Terra se move ao redor do Sol, demora mais de 365 dias para fazer isso, e você está sendo carregado junto. Então, em relação ao Sol, você está em movimento. Em relação às paredes ou ao chão da sua sala, você está parado se estiver sentado no sofá. Aqui é a mesma historinha. Em relação ao carro, eu estou parado, eu me movo junto com ele. Mas em relação à estrada, eu estou em movimento. Então, resposta depende do referencial. Justificativa. Olha lá. Em relação ao carro, a pessoa está parada, mas em relação à estrada, a pessoa está em movimento, com a mesma velocidade do carro. Viu como é simples? Bom, pessoal, não é só a decisão se está parado ou em movimento que depende de um referencial. Quase tudo que nós aprendemos, seja em física, seja fora da física, depende de um referencial. Então, olha só, a trajetória de um corpo depende do referencial. Então, o sujeito solta uma bomba lá no avião. Logo no início do movimento, o sujeito que está no avião vendo a bomba, ele vê a bomba caindo sempre embaixo do avião, pelo menos no início é assim. Então, para ele, a trajetória da bomba é um movimento em linha reta para baixo. Só que quem está lá embaixo observando o avião passando e a bomba sendo solta, vê outra coisa. Ele vê a bomba caindo, só que ao mesmo tempo a bomba tem a velocidade horizontal do avião. Então ele vai descrever uma curva no ar chamado parábola. É uma trajetória parabólica. Sempre que você joga alguma coisa para o alto e para frente, você vai ver aquela curva que o objeto faz. É uma trajetória parabólica, porque ali tem dois movimentos. Está se movendo para cima, mas também está se movendo para frente. Ok? E esse movimento vertical aí é um movimento que tem aceleração devido à atração do planeta. Continuando aqui, povo, vamos definir então. O que é movimento de um corpo? Olha lá. É a mudança de posição do corpo em relação a um referencial com o passar do tempo. Joinha! Olha lá, pessoal. Se inscreve aí, compartilha, dá um like, belezinha? Também estamos no Instagram e no Facebook. Então vamos lá. Pessoal, tipos de movimento. Olha lá. É o movimento mais simples que tem. Mover-se em linha reta sempre com a mesma velocidade. É o movimento retilíneo uniforme. MRU é a sigla. Olha lá. MRUV. Movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nesse movimento, a velocidade muda, só que ela muda sempre com a mesma taxa de variação. Então, essa taxa de variação da velocidade nós chamamos de aceleração. Então, a aceleração é constante.
Então, olha só, no MRU, um exemplo, movimento da escada rolante. A escada rolante sobe e desce sempre na mesma velocidade. Movimento retilíneo uniformemente variado. É um movimento de um objeto caindo, certinho? Pelo menos de início, ele é MRUV, né? Agora, se ele cair de uma altura muito grande, devido à resistência do ar, ele acaba se tornando um MRU. Belezinha? Então, a queda de um corpo, desconsiderando a atmosfera, é um movimento para baixo, com aceleração constante, que é a aceleração gravitacional. Mas, levando em conta a atmosfera, no início é MRUV. Agora, se a altitude de queda, se a altura de queda é muito grande, então depois de um certo tempo, devido ao atrito com ar, o peso e a força de atrito se neutralizam, aí passa a ser um movimento MRU, porque a aceleração se torna zero, certo? Mas só quando tem resistência do ar, certinho? Continuando aí, pessoal. MCU, movimento circular uniforme, a trajetória é uma circunferência, sempre a mesma velocidade. Exemplo, você liga o ventilador e escolhe uma velocidade. A hora que ele estabilizou na velocidade, você tem aquilo lá, movimento circular uniforme. As pás do ventilador giram sempre com a mesma velocidade e a trajetória é circular. Continuando, ó, MCUV, movimento circular uniformemente variado. Então, nesse caso, a trajetória é circular, só que está tendo variação na velocidade. Ou a velocidade está aumentando, ou a velocidade está diminuindo. Por exemplo, logo que você liga o ventilador, quando ele está ganhando velocidade, é um movimento desse tipo, movimento circular uniformemente variado. Quando você desliga o ventilador e a hélice começa a parar, novamente você caiu aqui no movimento circular uniformemente variado. Mais um, ó, lançamento oblíquo e horizontal. Lançamento oblíquo. Tem lá algum objeto em cima da mesa, você dá um cutucão no objeto, o objeto voa para fora da mesa. Então ele vai para frente, mas aí ele começa a cair e descreve uma trajetória parabólica. O lançamento, isso que eu acabei de falar, o lançamento horizontal, beleza? Está em cima da mesa, dá um cutucão na coisa, a coisa voa para fora da mesa, começa a cair e ir para frente. Bom, e o oblíquo? O movimento oblíquo é o seguinte, você pega um objeto e joga para o alto e para frente. Ele vai subir, atingir a altura máxima e depois ele começa a descer e cai. Certinho? Então, vai descrever uma curva, que também é uma trajetória parabólica. Então, esse seria o movimento oblíquo, ou lançamento de projéteis. É um movimento parabólico. Tem vários outros tipos de movimentos, tá? Esses movimentos aqui são aqueles que você consegue descrever mais facilmente, consegue fazer os cálculos, ou seja, eles caem no vestibular e no Enem. Beleza? Principalmente esses dois aqui, ó, MRU e MRUV. Joinha, povo! Olha lá. Grandezas que descrevem um movimento. Então, vamos lá. O deslocamento, ou a distância percorrida, tá? Só que deslocamento e distância não são exatamente a mesma coisa. Vou fazer um vídeo falando sobre isso. Pessoal, dúvidas? Vai aí nos comentários, diz a dúvida. Sugestão de aula, sugestão de vídeo, vai nos comentários aí. Se possível, eu faço o vídeo. Olha lá, tempo. Deslocamento e tempo. Se você pegar o deslocamento e dividir pelo tempo, você tem a velocidade, ok? Bom, se esse tempo for muito perto de zero, você tem velocidade instantânea. Agora, se você pegar um tempo maior, aí você vai ter a velocidade média, certo? Velocidade escalar média. Vai ter uma aula sobre isso logo, logo. Pessoal, a variação da velocidade, variação de velocidade dividido pelo tempo. Então, nós sabemos que variação, mudança de velocidade, se chama aceleração. Também teremos uma aula em breve sobre aceleração. Isso aí, povo. Obrigado aí pela audiência. Qualquer dúvida, vai nos comentários, sugestão de vídeos e até a próxima aula aí, pessoal.